Algumas histórias não começam quando alguém parte de casa, mas quando percebe que não pode mais voltar. Olá, eu estou jogando atualmente a campanha Guerra Artoniana do sistema Tormenta 20, e este vídeo é um resumo do que aconteceu no arco 1 de nossa história. Um resumo feito a pedido do meu mestre, para o meu grupo, e agora também para você que está assistindo. Para quem não conhece, Tormenta é um sistema brasileiro de RPG de mesa, inspirado aí em D&D, um sistema que, se você não conhece e gosta de RPG de mesa, trate de conhecer. E tudo que você vai ouvir aqui é contado pelo ponto de vista do meu personagem, um bardo Moreal Raposo, o violinista que você está vendo aí na tela. Então respira fundo, ajeita o fone, que lá vem história. Após o grupo derrotar Rhaegar Vortrick e interromper um ritual nefasto, cujos reais objetivos ninguém sabe ao certo, algo estranho acontece. Max, o Moreal Raposo Bardo, sente o mundo ao seu redor diminuir o volume aos poucos, até o silêncio completo. Enquanto seus companheiros comemoram a vitória no amplo salão do castelo, a nova rainha Aileth, os aliados e até seu fiel seguidor Kadin, o raposo simplesmente se afasta do castelo, incapaz de ouvir qualquer celebração. Sem rumo, ele caminha, e no silêncio, sua vida retorna em fragmentos, memórias cruéis, vividas sob o olhar melancólico de alguém que nunca deveria estar ali, de alguém que não é de Arton, e de alguém que fugiu de uma terra distante demais para ser chamada novamente de lar. Seus passos o conduzem até a muralha, e só então percebe, ele não está sozinho. Ao seu lado jaz sem vida aquela que quase o matou no passado, a mascarada sem nome, a elfa que insistia em marchar com os puristas, a mulher que negava sua própria origem para acreditar em algo que a mantivesse de pé. Max se apoia nas ameias e encara o horizonte. A brisa noturna toca suavemente seus pelos ruivos e brancos, e ali, diante de uma figura morta, o bardo abre seu coração para aquela que um dia o deixou à beira da morte, e que agora é a única que jamais poderá espalhar seus segredos. Sabe, as histórias sobre Arton eram muito boas para ser verdade. Eu deveria ter desconfiado, né? A Terra da Oportunidade era como chamavam em Moreânia. Mas devido a algumas complicações lá em casa, e confesso certa monotonia, eu entrei nas caravelas que partem de lá e vim para Arton. É estranho como os deuses tecem o destino das coisas, né? O bardo fita a elfa no chão ao seu lado, reflexivo. Em poucos meses que fiquei neste continente, já encontrei e perdi um amor, já viajei mais milhas do que jamais conseguiria contar, e já lutei por causas que não eram minhas. Eu cheguei em Karst através de um trabalho simples no início de tudo. Eu deveria tocar na taverna local, mas no caminho encontrei Zitz-Kazu, o Goblin, e Turok Ferrugem, seu amigo Hobgoblin. Uma dupla de inventores que eu tenho absoluta certeza são piromaníacos. E se uma palavra para maníacos por pólvora também existissem, eles também o seriam. Polvoromaníacos talvez seja o termo. Enfim, você chegou a conhecer eles, e o calor de suas explosões. E também Shion, o samurai que também os acompanhava, e que até hoje é um mistério pra mim, apesar de estar do meu lado por todos esses meses. E nós quatro, e olhe que acaso do destino, se é que podemos chamar de acaso, fomos abordados por um mensageiro clamando por ajuda. Abelard, o barão de Karst, precisava de ajuda. E ora vejam só, se um nobre pede ajuda e eu puder fazer algo, que mal teria cair nas graças de alguém com um pouco de fama e riqueza. Ha, ilusão a minha. Cheguei em Karst e ele estava desaparecido. Sua filha, Lady Aileth, havia feito o desesperado chamado. Tomei aquela noite para pensar sobre a oportunidade, se eu realmente queria me envolver, e se a tal busca pelo barão não seria perigosa demais. E mesmo no palco daquela taverna, daquela fria noite, eu não pude deixar de pensar numa coisa. Uma coisa que vem me incomodando desde então. Sabe, senhorita defunto, essa luta não era minha. E eu sou apenas um músico. A minha diversão está no palco, em ver as pessoas sorrindo com o som que meu violino faz. Mas então eu olhei para a taverneira, Almut, seu nome. Uma mulher forte e amarga. Eu olhei para ela e vi meu trágico fim. O fim de muitos daqueles que vagam por estas e todas as outras bandas. A velhice. Eu não tô dizendo que ela é velha, ainda tem muito caldo naquela panela, tá? Mas ela largou o que fazia, ser ela. Ela largou os campos de batalha, e eu não conseguia olhar pra ela e dizer que ela era totalmente feliz. E enquanto estava com meu violino em mãos, sorrindo pra plateia naquela noite, meu coração se entristecia em dúvidas. E se eu continuar fugindo a vida toda? Ou buscando por algo que eu nunca mais vou ter? E se eu assistir o espetáculo de minha vida da plateia, e não ser o ator principal da peça? E se... O raposo volta a fitar o horizonte com um gosto amargo na boca. E se eu não fosse capaz? O silêncio reina por alguns minutos. Entre suspiros e olhares perdidos para os lados, o bardo tenta encontrar palavras. Ele não as encontra,
mas continua o que quer que esteja fazendo ali. Na manhã seguinte eu saí com o grupo. Acabamos por descobrir que um vilarejo havia sido atacado e posteriormente encontramos uma torre, a torre em que um barão havia sido mantido preso como um sacrifício às criaturas nefastas que por ali perambulavam. Mas o encontramos com vida. Fomos emboscados por um grupo dessas criaturas grandes, peludas e de olhos vermelhos e encontramos o quinto membro de nosso grupo, o Ostium chamado Porose, um esqueleto amnésico, desperto por seja lá quem e seja lá por qual motivo. Eu nunca havia visto um esqueleto animado antes, e quando digo animado eu quero dizer que se move. Mas ele não se mostrou hostil, pelo contrário, também lutou contra as feras. E no fim, tudo que restou na torre foram seus corpos peludos no chão e nosso sangue respingado por todo lugar. Vencemos o combate. Voltamos para Karst, depois de fugir de um grupo ainda maior e mais nefasto. E por fim, eu achei que meu papel ali tinha sido cumprido. Mas o Barão Abelard e Lady Aileth precisavam de ajuda. Algo grande estava acontecendo. Vocês, minha cara, estavam fazendo algo grande e terrível, uma supremacia dos humanos. Isso não deveria existir. Nos arredores de Karst eu já pude notar como alguns humanos nos tratavam como seres inferiores. Nós então partimos para Varton, com a missão um tanto suicida de se infiltrar na comemoração de vocês, aproveitar que teria muito movimento e muita gente, e tentar roubar provas concretas sobre seus planos. Mas logo na estrada encontramos aqueles guardas. Sobrepujamos eles, mas eu acho que foi a primeira vez que eu havia queimado alguém até a morte com a minha magia. Alguns deles não eram mais velhos do que meninos assustados. Já em Varton, a gente se infiltrou lá. Por alguma sorte, eu e Shion, nosso amigo samurai, nós temos alguma noção de etiqueta, de nobreza e de como nos portarmos em situações do tipo, mas nos separamos infelizmente no meio da festa, precisávamos cobrir mais terreno, agir mais depressa, e por fim consegui entrar naquela maldita sala, onde vi os planos de vocês do ataque a Karst, os túneis, os batalhões, as provas concretas de que precisava. Mas você estava lá, e você me caçou. Caçou por entre as vielas de Varton, até que encontrei meu fim, sob a ponta de sua flecha. Eu ainda não sei como sobrevivi naquele dia. Talvez realmente alguma divindade esteja olhando por nós. Seja como for, Shion também foi preso, mas os outros conseguiram se infiltrar na prisão e fugimos dali às pressas. Deixamos Varton para trás, mas eu me pergunto, e se vocês tivessem conseguido o que queriam? E se vocês tivessem dominado a região, o continente, toda Arton? E se isso chegasse em Moriania, minha terra natal? Eu posso talvez negar para os outros, mas nesses minutos de franqueza que estou tendo com você, caçadora, eu posso admitir o contrário. Eu não aceitei lutar por essa causa com medo de que esse grande mal chegasse em casa. Eu não aceitei essa luta por querer ajudar o barão e a lady, ou cair em suas graças. Eu não o fiz por ser algo nobre de se fazer, o certo. E eu certamente não o fiz por dinheiro ou fama. Eu o fiz para que eu possa continuar com o pé na estrada, tocando meu violino de taverna em taverna, e para ver os rostos que entraram carrancudos e tristes se tornarem pelo menos um pouco, nem que seja quase nada, mais alegres no final de minha apresentação. Eu, um Hellis músico, e nem um dos melhores, entrei nessa luta para ver o sorriso das crianças enquanto escutam meu violino cantar. Eu aceitei o açoite flamejante que foi essa aventura em meu lombo, não só para mim, mas para todos dentro daquele salão, para que os idosos, cansados da vida, pudessem renovar seu brilho depois de ouvirem minhas canções, para que os pais pudessem ver o brilho no olhar de seus filhos ao som do que eu tenho a dizer para o mundo. Eu só queria continuar a andar pela estrada e espalhar sorrisos por onde passo, já que meu sorriso foi tirado prematuramente. E foi por isso que lutei na Batalha de Karst, e arrisquei minha vida pela causa. E foi por isso que minhas pernas continuaram a correr depois que vocês tomaram o castelo, e de que meus braços continuaram a remar aquele bote para fugir das garras dos puristas. Foi por isso que navegamos naquele rio, lidamos com os bandidos e, por alguma grande sorte do destino e muitas moedas, conseguimos chegar em Valkyria. Foi por isso que ajudei Aileth a ter um encontro com a Imperatriz, e que fizemos de tudo para que isso acontecesse. Droga, participamos até de um torneio mortal. Já vi a morte mais vezes do que posso contar nos dedos de minhas mãos e... Eu tirei vidas ao longo deste caminho por essa causa. Eu tirei vidas, pois me diga o guerreiro que vai à luta e volta de espada limpa, nenhum. Eu vi Porose dobrar um homem ao meio com um soco, e as crianças que adoravam esse homem chorando sobre seu corpo. Me diga agora onde estava meu sonho de continuar trazendo sorrisos, se minha música foi usada como combustível para a morte e meu violino, o instrumento mais cruel. Eu vi Turok derreter bandidos, alguns mais jovens do que ouso dizer. E mesmo depois da carnificina que fizemos em Valkyria, do rastro de corpos que aquela cidade absorveu de super bom grado, eu continuei mantendo meu sorriso e acreditando que estava fazendo isso pelo bem maior. Continuei acreditando que o fim justifica os meios.
E mesmo quando voltamos para cá, mesmo quando partimos de Valkyria, sob as ordens da grande Imperatriz Tivara, por qual tenho enorme apreço, e mesmo após Lady Aleph ser coroada rainha dessa região, insisti em fechar meus olhos para o que acontecia, para o que eu estava me tornando. Nessas semanas de viagem de Valkyria para cá, eu já sabia que havia mudado. Eu não era mais o simples músico que esperava viver uma vida de folia. Não, minhas canções não mais alegravam crianças. Meu violino queimava a madeira daquela criatura arbórea que nos atacou e que provavelmente nos viu como uma ameaça ao seu território. E é isso que nós somos, uma ameaça. Nós somos uma ameaça. É isso que eu me tornei. Quando chegamos na vila ao pé dessa colina, quando nos deparamos com aqueles recrutas e aquele troll atacando o vilarejo, sabe qual a sensação que eu tive? Eu não pensei em salvar aquelas pessoas, não. Este músico aqui pensou em como sua música reverberaria melhor se eu aplicasse mais magia, em como aquele troll ficaria depois que meu violino urrasse em fúria. E não foi à toa que o próximo troll, ou gigante, ou seja lá a espécie daquela criatura de 2 cabeças, foi derrotado. A minha magia foi tão forte que eu ceguei a besta. Há poucos meses atrás eu mal conseguia animar uma festa de criança com alguma mísera fagulha e hoje, olha, eu tentei. Quando alcançamos as muralhas desse castelo, quando o combate começou, eu tentei. Eu tentei conversar com você, dialogar. Eu até pedi clemência pra Porose, pra Turok. Eu acho que consegui fazer com que minhas palavras chegassem em você. Eu vi você abaixando sua arma, prestes a se render. Eu vi, mas no fundo, assassina cujo nome eu desconheço, no fundo, eu queria que Porose, que Aileth e que o gigante Sifus tivessem acabado com você. No fundo, a ferida pulsante da flecha que você me cravou em Varton ainda ardia, e algo dentro de mim clamava por vingança. Talvez por todas as outras vidas que você já tirou, e talvez pelo calor do combate, sim, mas não posso negar. Eu queria que os punhos de Porose fizessem daquele instante o seu amargo fim. E o fizeram. E foi quando eu me assustei de mim mesmo. E eu não pude suportar o olhar sanguinário de Aileth sobre seu corpo, nem a frieza de Porose. Vocês mataram o pai dela e ela tinha todo esse direito de decidir sobre sua vida, talvez. Mas, sinceramente, isso não faz da violência um ciclo sem fim? E se esses soldados têm família, isso faz com que eles possam decidir sobre a vida ou a morte de Aileth também? E se ela tivesse se mostrado misericordiosa? E se acabássemos por descobrir que você se tornou quem você se tornou por simplesmente sobrevivência? Uma sobrevivência deturpada, mas foi o que sua mente talvez encontrou para tentar continuar? Afinal, eu acredito naquela máxima de que ninguém nasce mal. Eu acredito. E depois encontramos Vortrick e aquele ritual dos Fintrolls, e também aquela voz no vórtice cujo assunto tem me causado calafrios até agora, e toda aquela magia reunida em um só lugar e os espíritos indo de encontro à energia como se estivessem sendo usados como combustível, e eu olhei para Vortrick e me lancei ao combate. A minha música urrou como nunca, talvez menos nefasta, tentando dissipar qualquer magia que havia nele e nos Fintrolls, mas não menos poderosa. E é de fúria que meu poder cresceu. Nós lutamos uma dura batalha e conseguimos derrotá-lo. Eu nem sequer relei em Vortrick. E os 4 Fintrolls que Zitz matou, obviamente escravos dele, usados como peões em seu jogo nefasto de dominação sem sentido. E se talvez qualquer um de nós tivesse nascido em um lugar diferente do mundo, talvez de povos diferentes, seríamos nós os usados ali. E podemos realmente chamar isso de danos colaterais? Podemos dizer que ao longo de todo esse caminho sangrento, de todas as inúmeras mortes, foram apenas danos colaterais? Eu sei o que teria acontecido se não tivéssemos impedido vocês. A destruição e o caos, e outras tantas inúmeras mortes. Mas será que não existia outro caminho? Não poderíamos ter resolvido isso com uma conversa, com alguma prisão, ou fazendo vocês entenderem que simplesmente as pessoas são diferentes, mas ao mesmo tempo são pessoas e de que tá tudo bem? Não dá, né? Como eu mesmo disse, as pessoas são diferentes. Pensam diferente. E Vortrick foi indobrável do começo ao fim. Eu não senti nenhuma gota de remorso nele, nem um fio de cabelo que carregasse uma centelha de salvação. E é isso que eu me tornei. Eu não sou mais um músico boêmio que quer alegrar tavernas no fim do dia. Eu sou um assassino, cuja magia for alimentada pela fúria e pelo sangue daqueles que ousaram ficar no nosso caminho. E eu me envergonho disso. Eu me envergonho do que me tornei. E não acredito que os fins justificam os meios. Como devoto de Wina e iniciado em suas artes, eu sou péssimo em salvar pessoas e praticar a bondade. Bom, talvez eu seja o pior devoto dentre seus seguidores, mas eu aceito minha posição. E não há mais volta. Aquela voz que ordenava Vortrick certamente voltará. E devemos estar preparados. Eu não sei de suas reais intenções, mas se ele era algum tipo de superior de Vortrick, bom, ainda temos muito chão pela frente. Eu sinto isso. E que o Wina me perdoe, mas para que a próxima geração possa perpetuar a bondade da qual tanto sonhamos, precisaremos ser os carrascos. Meu violino, minha arma de guerra. Minha música, o temor de meus inimigos. E minha voz, a última canção que eles ouvirão, pois desse dia em diante, o boêmio violinista morreu, e nas muralhas deste castelo, conversando com o cadáver de sua pior inimiga, nasce Maximus Renard, o lamento de seus inimigos. Adeus, caçadora.
O vento sopra mais forte nas muralhas quando Maximus se afasta. O corpo permanece ali, imóvel, enquanto a noite engole qualquer resposta que ela jamais poderia dar. E enquanto desce os degraus do castelo, Maximus entende. Ele não caminha mais para espalhar sorrisos. Ele caminha para que um dia, talvez, alguém ainda possa sorrir sem precisar empunhar uma lâmina.